Fala pessoal, aqui é o André e no vídeo de hoje eu vou te mostrar os 4 pilares para otimização de WordPress. Se você seguir esse passo a passo, você vai conseguir ter um site rápido, de alta performance, com uma boa taxa de conversão. Nos últimos anos, a gente otimizou aqui na Decola WP dezenas de sites. Se você não conhece, chegou aqui agora nesse canal, a Decola WP é uma agência especializada em WordPress. A gente tem vários serviços como criação e manutenção de sites, e um dos pilares aqui é justamente a otimização de WordPress. A gente já otimizou alguns sites de alguns infoprodutos que faturam 6 dígitos mês. E com esses insights, com esses projetos otimizados, eu separei aqui esses 4 pilares para te ajudar também a conseguir otimizar seu site. Porque muita gente acredita que é só instalar o WP Rocket e acabou, né? Só instalar um plugin de cache e está feito o serviço. Mas não é só isso. E eu vou te mostrar aqui tudo o que você precisa, tá bom? Eu vou deixar na descrição o link para o site da Decola WP, caso você queira que eu otimize o seu site, ou se você quer algum serviço de manutenção, enfim. O site ainda não está muito atualizado, eu estou nesse processo, nesse momento, eu não sei quando você vai estar esse vídeo, mas agora, em junho de 2025, eu estou reestruturando o site. Pode ser que quando você esteja assistindo eu já esteja lá todos os serviços. Por enquanto é só uma landing page com botão de contato, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. O primeiro pilar é o código limpo. E é muito difícil você otimizar um site pesado, com código sujo, um site que foi mal desenvolvido, que consome muitos recursos da sua hospedagem. Eu vou te dar um exemplo de um site de um cliente que eu peguei para otimizar. Não sei se dá para ver bem aqui, deixa eu tentar dar um zoom. Era um site que ele tinha esse alerta quando você vai em ferramentas de diagnóstico no WordPress, ele mostra que algumas opções são carregadas automaticamente. Muitos plugins, temas, até o próprio core o núcleo do WordPress, existem tabelas que são carregadas automaticamente. Que quando você vai no PHP MyAdmin ou você usa algum plugin de otimização de banco de dados, você vai ver lá uma coluna autoload. E aqui mostra que esse site tinha mais de 1.372 opções, ou seja, tabelas com essa opção, com tamanho de 2 megas. Então era um banco de dados muito sujo, que consumia muito mesmo da hospedagem. Então era um site bastante lento por conta disso. E como a gente faz para resolver esse problema? Não é simples, é um problema bem complexo. Ele pode acontecer por causa de, às vezes, um histórico. Você instalou muitos plugins ao decorrer do tempo, instalou, desinstalou, e essas tabelas continuam no banco de dados. E você pode fazer uma otimização dos plugins que você excluiu. Mas os tópicos eu vou te mostrar aqui. Eu vou até adicionar otimização de banco de dados aqui. Otimizar banco de dados. Tinha faltado isso. Mas o primeiro ponto é você ter um tema leve. Ter um tema leve já vai ajudar demais. Ou um construtor leve. Em alguns casos são ambos, né? Tem temas que você usa, você compra às vezes um tema premium que ele usa o Elementor. Então você tem que ter o tema e o construtor leve. O Elementor não é dos mais leves, mas é possível sim otimizar um site com Elementor sem problemas. Mas a escolha do tema é crucial. Eu já peguei esse projeto que eu mostrei ali, inclusive, tinha um tema bastante pesado, que não era nada otimizado e causava muitos problemas. Além de ser uma loja virtual com e-commerce, vários plugins, então são vários fatores. Então, ter um tema e um construtor leve já vai te ajudar muito. Eu dou até um exemplo de um site que a gente desenvolveu aqui na Decola WP. Uma agência parceira fez o layout, né? E o cliente pediu só para a gente desenvolver. Eu desenvolvi com Bricks Builder. É um site que ele está em 3 idiomas, ele tem um menu, ele é um tanto complexo, mas ele tem uma pontuação que ele varia ali entre 98 a 100 no PageSpeed Insights. Às vezes oscila para 97. Então, o Bricks é um page builder muito leve. Eu construí ali com alguns conceitos de bem CSS, fiz um código mais enxuto e ele realmente tem uma performance muito boa. E eu digo que essa parte do código, do tema, do construtor, que ele vai depender, né, vai influenciar na geração de CSS, de JavaScript.
Esse vai ser um dos principais fatores, né, para você ter uma boa performance. Eu acho que na regra 80-20, esse é o 80. Tem um tema, um construtor leve e gerar código limpo, que não consome tantos recursos do banco de dados. Quanto mais recursos consome, quanto mais sujo está o seu código, melhor vai ter que ser a hospedagem, mais dinheiro você vai gastar com hospedagem, que vai ser o tópico 2, tá bom? Claro, tem o tráfego também, dependente do volume de tráfego. Otimizar imagens, né? Seja nas dimensões, subir a dimensão, não subir a dimensão certa, mas usar a dimensão de imagem certa na sua página, comprimir para um formato mais moderno como o WebP e a VIF, tudo isso ajuda muito. Utilizar, isso não é uma regra, tá? Mas eu recomendo utilizar no máximo 4 fontes, se passar ali entre 5 e 6, estourando, sabe? Eu digo isso o peso, tá? Família de fontes. Tem uma fonte que às vezes você usa bold, regular, aí você usa light, extra bold, enfim. Aí você usa roboto, usa Montserrat. Aí você vai misturando um monte de fonte ali, ele fica baixando vários arquivos de fonte. Então eu recomendo baixar no máximo 4 arquivos de fonte, utilizar ícones em SVG, evitar usar uma biblioteca de fonte que vai ficar muito mais pesado, e otimizar, sempre otimizar o banco de dados. Isso vai te ajudar a ter um código limpo. Vamos para o segundo ponto, que é a hospedagem. O que eu recomendo aqui? Que você comece pelo menos com uma hospedagem dedicada, evita hospedagem compartilhada. Aqui na Decola WP a gente vendia um serviço também de hospedagem, que a gente falava que era gerenciada, você pode até ter ouvido num vídeo, mas a gente usava por trás uma revenda da Napoleon Host, que é um parceiro que eu vou indicar aqui, vou deixar o link de afiliado na descrição. E essa revenda esgotou, então foi uma promoção para os primeiros clientes que, comprando o serviço de manutenção, ganhava hospedagem, onde a gente gerencia tudo, CPN, o WordPress, tudo. Mas a gente continua vendendo o serviço de manutenção, tá bom? Se tiver interesse, é só chamar, a gente cuida da segurança, da manutenção, para deixar o seu site sempre seguro em alta performance. Então, eu recomendo muito uma hospedagem dedicada como a Napoleon. Tem a TurboCloud também, que é muito boa. Tem muitas outras, né? Uma hospedagem gerenciada. Aqui entra, não sei se já ouviu falar da Kinsta, mas é uma hospedagem que ela vai te oferecer ali ela vai cuidar da segurança, do backup, do ambiente de teste. Ele vai oferecer como se fosse um painel de controle próprio para você, tá bom? Mas eu não vejo muita diferença do cPanel numa hospedagem dedicada. Eu acho que é muito parecido. Posso estar falando besteira, não tô falando que é igual, tá? Mas eu não vejo muita diferença que me faria pagar, né? A Hostinger se diz uma hospedagem gerenciada também. Então você não vê tanta diferença. Ou um VPS, que seria um servidor só para você. É o melhor dos mundos, mas é algo mais complexo. Que eu recomendo só para quem é mais avançado. Servidor Lightspeed, mas se você tiver Nginx, também funciona bem, tá? Lightspeed é um pouco melhor. Eu fugiria do Apache. Eu já vi hospedagens com Apache ele é o pior dos três, tá? Verifica se a hospedagem oferece cache de objetos, tá bom? Ajuda muito nos processos internos. Quando você tem um site um pouco mais dinâmico, como um blog, um e-commerce, um site que tem filtro, pesquisa, eu acho que ele ajuda muito. E você verifica o custo-benefício de CPU, memória RAM, com base no volume de tráfego e no peso do site, né? Eu pus aqui código sujo, eu vou até alterar isso. Mas quanto mais complexo, quanto mais pesado é seu site, mais RAM, mais CPU ele vai consumir. E quanto mais tráfego também. Não, vou até deixar código sujo aqui para você entender. Quanto mais tráfego e quanto mais sujo for o código, mais caro você vai gastar no seu plano de hospedagem. Quanto mais leve ele for, menos tráfego tiver, também você pode ter uma hospedagem com pouco recurso que vai funcionar bem. Como eu te falei, ter o código limpo ali, usar um construtor leve, ele vai ser 80-20. Backup, você dá uma olhada em backup com restauração grátis. Eu já vi muita hospedagem, eu não vou citar nomes para não falar mal de ninguém, que te dá o backup grátis, mas se você tiver um problema, precisar restaurar, você tem que pagar.
Então acho que não faz muito sentido, né? Muitas hospedagens, inclusive a Napoleon Host, restaura o backup, você tem a opção de restaurar gratuitamente. E plugins premium, isso é um plus. Eu acho que não é o fator principal, a hospedagem tem que te oferecer uma boa infraestrutura, uma boa performance, mas se ela te oferecer plugins como Elementor, WP Rocket, é melhor ainda. Então esse é o segundo ponto. Tem um site leve, um código limpo, numa boa hospedagem. O terceiro pilar é você priorizar os elementos do viewport. Eu vou até mostrar aqui. Eu não mostrei o site da Napoleon, né? Mas eu vou deixar aqui o link de afiliado para você acessar e ajuda aqui o canal também, tá bom? Você não tem desconto nada, mas vai dar uma força pro canal comprar pelo nosso link. Quando eu falo viewport, o site cada site tem seu tamanho, né? Quando você rola até o fim, tem sua altura ali. Mas o viewport é o tamanho da sua tela, é o que é exibido na tela. Alguns chamam de primeira dobra, tá bom? Então a gente prioriza o carregamento dos elementos que estão aqui. Eu dou alguns exemplos. Posso até ter, se eu esqueci de algum, depois eu gravo um vídeo novo falando ou abordo mais esse assunto. Consiste em você precarregar fontes e imagens. Aqui é uma aula demo do curso de Lightspeed Cache, tá? Então as imagens aqui seriam o logo, essa imagem de fundo e essa capa desse vídeo. As fontes, deixa eu ver as fontes que eu estou usando aqui que eu não lembro. Essa Montágua, peso 600 e Rosário, peso 400. Então eu pré-carrego esses dois arquivos de fonte. Se tiver mais para baixo alguma fonte diferente, eu não preciso pré-carregar, tá bom? É só o que está no viewport. Fazer lazy load de imagens. Essas primeiras imagens, como estão no viewport, elas acabam sendo carregadas também. Pega um pedacinho delas. Mas as demais, ó, conforme vai rolando, ele vai carregando. Isso é fazer lazy load das imagens. Tanto imagem normal como imagem de fundo, tá? Que aqui tem uma imagem de fundo na última sessão. Remover CSS não utilizado, ou em alguns casos você usa CSS crítico. Eu explico isso, eu tenho um vídeo no canal explicando. Foi um dos primeiros vídeos, tá? Você pode dar uma olhada. E eu falo sobre esse conceito também, tanto nos tutoriais de WP Rocket, Perf Matters ou no curso de Lightspeed, tá bom? E você atrasar o JavaScript, você pega todo o JavaScript que não está nessa primeira dobra. Quando é uma landing page assim, eu posso atrasar tudo. Mas às vezes você tem um carrossel, você tem um timer, né, que é aquele reloginho que envolve JavaScript. Então você não pode atrasar o carregamento. Uma outra opção é pré-conectar arquivos externos, que é o JavaScript externo. Por exemplo, o Pixel. Eu não quero atrasar o carregamento do Pixel porque isso vai prejudicar meus relatórios do Connect Rate. Então você pode pré-conectar, e se eu não me engano eu mostro isso melhor no tutorial de Perf Matters. Então, sendo assim, otimizando o CSS, o JavaScript, fazendo lazy load, pré-carregando fonte imagem principal, você consegue priorizar o que está na primeira dobra. E esse é um dos hacks, né, para a gente tirar notas melhores em ferramentas como PageSpeed Insights. E também para oferecer uma experiência melhor para o seu usuário. E o último ponto é a CDN e barra cache em camadas. É você utilizar uma CDN sempre na medida do possível. Eu nunca recomendo a CDN do WP Rocket, que ela é paga e ela não te oferece o cache de borda, tá? Então, o que eu recomendo muitas vezes sua hospedagem oferece CDN, como a Hosting, algumas outras também, mas eu recomendo você configurar a Cloudflare. Eu tenho um tutorial aqui também de configurar o cPanel, migrar um domínio do cPanel para Cloudflare. Eu mostro alguns pontos ali, mas depois eu vou gravar um vídeo mais específico. E aqui dentro desse tópico, a gente tem... Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Não, mostrei tudo. Ó, aqui a gente tem o cache de borda,
E eu vou te mostrar isso com alguns gráficos, tá? O cache de página, que é feito pelos plugins. Daqui para baixo é plugin que faz, tá? O cache de borda é CDN. O cache de página é o cache do servidor. Quando o usuário acessa o seu site, ele tem que pegar os arquivos do banco de dados. Então, segundo o usuário que acessar a sua página, isso é por página, tá? Ele já vai pegar esse arquivo em cache e não vai constar banco de dados. O cache do navegador é a segunda vez que o usuário acessa aquela página, ele não precisa mais puxar do servidor, os arquivos já estão salvos no navegador dele. O cache de objetos, ele faz cache do banco de dados, e o cache do Gravatar é mais quando você tem um blog que tem aquela imagenzinha, tá? E aqui, o melhor plugin quando você tem tantas opções de cache é o Lightspeed Cache, tá bom? O WP Rocket, ele foca mais em cache de página no navegador, e aí você teria que adicionar um outro plugin para fazer cache de objeto, ou até fazer alguma outra coisa para o cache de Gravatar. Então, no conjunto da obra, eu acabo preferindo o Lightspeed Cache, tá bom? Dependendo da complexidade do site. Se é uma landing page, um site adicional, isso é mais tranquilo. Aqui eu peguei alguns gráficos da Kinsta, tá bom? Do blog da Kinsta. Isso aqui é uma hospedagem, um servidor sem CDN. Então aqui simula que tem um servidor, parece que é Estados Unidos aqui, né? E vários acessos. América do Sul, África, Europa, Ásia, enfim. Então quanto mais longe você está do servidor de origem, mais vai demorar o TTFB, né, que é o tempo do primeiro byte, o tempo de resposta do servidor. Mais vai demorar para o site carregar. Quanto mais longe tiver, mais demora. Com uma CDN gratuita como a Cloudflare, a CDN armazena arquivos estáticos como CSS, JavaScript, imagens, fontes. Então, ele ajuda muito, muito, porque quando você pega o tamanho de uma página, o que mais pesa nela não é HTML, mas são as imagens, CSS, etc. Então, o HTML, que é a setinha laranja, continua vindo do servidor de origem, mas a CDN vai servir arquivos estáticos. E quando você tem um serviço pago, como a PO da Cloudflare, que ela custa $5 mês, eu recomendo muito, a PO também serve arquivos dinâmicos, que é o HTML. Então, as requisições não vêm mais do servidor de origem. Então, quem está no Brasil aqui, na América do Sul, a Cloudflare tem mais, se eu não me engano, mais de 300 POPs, né, servidores espalhados pelo mundo. No Brasil, se eu não me engano, tem 4 servidores estrategicamente espalhados. Então, quando você tem um tráfego global, vende infoproduto, né? É muito interessante você ter uma opção como essa. Eu não pago esses $5 quando é um site mais com código limpo e tem um volume de tráfego ali médio, não é tão alto. Eu costumo usar a CDN do Lightspeed Cache, que é a Quick Cloud. Se eu não me engano, eles dão 10 gigas gratuitos no mês. Agora, se o seu site é muito pesado, não vai rolar, ou se você tem muito tráfego, eu recomendo a PO da Cloudflare. E uma saída é criar regras de página na Cloudflare, mas eu não recomendo tanto porque tem alguns problemas. Ainda mais quando você faz o anúncio, aí existe alguns parâmetros como FBclid que vai quebrar o cache. É um assunto mais avançado, tá? Mas esse é o benefício do cache de borda. É servir arquivos HTML na borda. Então, finalizando, esses são os 4 pilares. Se você cuidar desses 4 pontos, ter um código limpo, ter uma hospedagem ali no mínimo dedicada, com bom custo-benefício, né, de memória RAM, CPU, priorizar elementos no viewport e usar uma CDN com cache em camadas. Se você seguir esses pontos, você vai ter um site ultra rápido e o seu usuário vai ficar muito feliz, você vai oferecer uma boa experiência do usuário. É claro que são vários fatores para aumentar a sua taxa de conversão, né? A sua copy, a sua oferta, o seu produto. Mas falando em performance e otimização, esses são os 4 pilares. Espero que você goste do conteúdo. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever para dar uma força no canal. A gente está começando aqui. A meta é chegar em 100 inscritos. E você se inscrever vai ajudar demais. Você compartilhar com os amigos, tá bom? E se você quiser também que a Decola WP otimize o seu site WordPress,
O link para o site da Decola WP está aqui na descrição. É só clicar no botão Falar Conosco, pedir um orçamento. Mas em breve esse serviço vai estar no site também. Um forte abraço e até a próxima.